Olá, seja bem-vindo de volta ao canal Jornada de Lições e ao quadro Instruções na Jornada. E como é bom poder estar aqui nesse domingo de Páscoa, né? Um domingo tão especial para nós cristãos. Mas antes de nós começarmos e meditarmos sobre a Páscoa, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, compartilhar essa mensagem, deixar o seu like e também ativar o sininho, porque toda vez que eu subir o vídeo novo, você vai estar recebendo. Então, compartilhe também, porque quando você compartilha, o YouTube entende que essa mensagem é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas. Vamos para a nossa meditação de hoje. Ela está recheada e não é de chocolate. Ela está recheada de palavra de Deus, como eu sempre gosto de falar. E o versículo que eu trouxe para nós meditarmos hoje está em João capítulo 1 e no versículo 29. É um versículo diferenciado, é um versículo diferente do que nós estamos acostumados a usar talvez na Páscoa. Mas o Espírito Santo falou muito ao meu coração. Diz assim, ó: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha que versículo lindo aqui, maravilhoso. Só para nós entendermos um pouco aqui o contexto, né? João, ele estava batizando. E quando ele viu Jesus, ele reconheceu, ele falou: Eis o Cordeiro de Deus. E aí, a pergunta que eu tenho para você, para mim, para nós, nesse dia de Páscoa, né? Diante de tantas informações, diante de tanta coisa que nós temos visto, diante de tanta correria, a pergunta é: assim como João aqui, ele viu a Jesus. O que eu e você nós temos visto? O que nós temos colocado diante dos nossos olhos? O que nós temos permitido chegar até nós? João aqui, ele estava batizando, lembra? E ele viu a Jesus. Qual tem sido o nosso comportamento durante a semana, no trabalho, no meio da família, na igreja? Qual tem sido o nosso comportamento e quais são os tipos de pessoas que têm se aproximado de nós? Quais são os tipos de pessoas que nós estamos permitindo também se aproximar? Né? Essa é a primeira pergunta aí que nós temos que fazer para dentro de nós. E é interessante que aqui fala assim que Jesus estava indo em direção a João, né? Porque aqui ele fala assim, ó, no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele, ou seja, Jesus estava indo até João. Por quê? Porque João estava ali batizando. Então, como nós estamos para permitir que Jesus também venha até nós, né? Quais são as nossas atitudes, os nossos comportamentos, para que Jesus chegue e se aproxime de cada um de nós. Outra coisa e outro detalhe importantíssimo aqui nesse versículo é que ele fala: Eis o Cordeiro de Deus. João reconhece Jesus como o Cordeiro de Deus. Será que nós também reconhecemos que Jesus é o Cordeiro de Deus? Será que com as nossas atitudes, com a nossa vida, com o nosso comportamento, com tudo que nós temos feito no dia a dia, durante toda a nossa trajetória, nós também reconhecemos que Jesus é o Cordeiro de Deus? Porque é tão lindo ver que João, ele estava ali preparado, né? Ele estava ali aguardando, ele estava ali esperando. Ele sabia que esse momento ia chegar de se encontrar com o Cordeiro de Deus, né? Apesar de Jesus ser primo dele, olha que interessante. Mas ele sabia que esse momento ia chegar. Será que nós também estamos aguardando como João? Será que nós também estamos com expectativa no nosso coração, aguardando também o Cordeiro de Deus? Então eu tenho uma notícia para te dar. O Cordeiro de Deus já veio, já morreu no meu e no seu lugar. O Cordeiro de Deus já ressuscitou. Ele ressuscitou para que eu e você, nesse dia de Páscoa, nesse domingo, tivesse vida. Ele ressuscitou num domingo, para que nós pudéssemos ter esperança, expectativa. Então, isso precisa estar no nosso coração. Nós precisamos reconhecer Jesus como o Cordeiro de Deus, né? Nós precisamos reconhecer e permitir que as pessoas também vejam em nós que nós seguimos o Cordeiro de Deus, não é verdade? E as pessoas que se aproximam de nós também, pessoas que servem, que amam a Deus. Então, isso é outro detalhe importantíssimo nesse versículo. E qual é a terceira coisa que eu percebo aqui? Que tira o pecado do mundo. Isso aqui é maravilhoso, porque João não reconhece apenas que ele é o Cordeiro, mas que ele também tira o pecado do mundo. E tira o pecado do mundo daquele que o aceita, daquele que o recebe, daquele que percebe que ele está vindo ao seu encontro. Muitas das vezes nós percebemos que Jesus vem ao nosso encontro através de pessoas, através de falas, através de tantas coisas, na é verdade? Mas mesmo assim não conseguimos entender e reconhecer que ele veio com um propósito. E qual é esse propósito? Tirar o pecado, como está falando aqui,
do mundo. E esse mundo é o quê? É o nosso interno, é dentro de nós, porque nós estamos no mundo, não é verdade? Então, o único jeito desse pecado ser arrancado de nós é nós aceitarmos Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, dentro do nosso coração, entender que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não precisa mais de nenhum outro sacrifício. Jesus veio e morreu para que nós pudéssemos nos achegar, nos aproximar ao Pai, ter comunhão, ter intimidade. E nessa Páscoa, isso precisa ficar bem claro, né? Que Jesus ele veio para nos reconciliar com Deus. Então, Jesus é esse Cordeiro que morreu, que nos tirou da escravidão para a liberdade, das trevas para a luz. E isso é maravilhoso. Não é sobre chocolate, não é sobre coelho, não é sobre cordeiro, é sobre salvação, é sobre libertação, é sobre esperança, é sobre luz, é sobre vida eterna. Isso que é a Páscoa. Então, nessa jornada de hoje, nessa instrução que você guarde aí no seu coração, o que os teus olhos têm visto, o que você tem permitido ver, se você tem reconhecido Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o pecado de dentro do nosso coração, porque muitas vezes o mundo está dentro do nosso coração, infelizmente. E aí o Senhor tem que tirar, tem que limpar. Então, nesse domingo de Páscoa, eu te convido a meditar, a refletir, a verdadeiramente reconhecer Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que veio para nos resgatar, como eu falei, para nos transportar do império das trevas para o reino da luz. Então, que nessa jornada você medite, que nesse domingo você ensina os seus filhos a importância da Páscoa, combinado? Bom, vamos ficando por aqui. Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana aí de paz, de bênçãos, uma semana regada da presença do Espírito. E eu te espero domingo às 9 horas da manhã. Até lá!